Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do teu podcast favorito. Nós estamos aqui no Pode Voar, né? E eu não tô sozinho hoje, tô com uma querida senior comissária de bordo incrível, uma vida voando, Andréa Aires. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, que cabelo lindo. Muito obrigada. Pois é, me arrumei, né, gente? Hoje temos uma convidada aqui Vim maravilhosa. de bobs e tudo. Vim de bob, ainda fiz o coque banana pra criar essas ondas, ó. Que lindo. E a gente também tá, a gente não tá sozinho, não. Quem mais tá aqui com a gente? Nosso querido Gabriel, Gabriel, maravilhoso. Gabriel, tudo bem? Tô ótimo e é um prazer imenso fazer parte desse projeto e estou muito curioso para saber muito mais sobre a nossa convidada. Gente, eu tô curioso. Você tá curiosa? Demais. E você que tá assistindo a gente, eu vou contar pra vocês. Ela é uma das pessoas que você provavelmente já ouviu a voz dela caminhando pelos corredores aí, pelos terminais do aeroporto. Com vocês, Viviane Hernandes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Menina, me conta, como é que você entrou na aviação? Que história é essa? Foi de repente. A aviação caiu na minha vida de repente. Minha prima trabalha há muitos anos no aeroporto. E ela sempre falou, você tem a cara de trabalhar no aeroporto. Você tem a vibe, assim, de trabalhar na aviação. E eu sempre rejeitei a ideia, porque eu venho de uma área da educação, trabalhava com crianças. E aí, na pandemia, onde tudo fechou, foi onde eu me inscrevi e fui selecionada na entrevista. E aí, onde aconteceu minha história com a aviação. E hoje eu sou apaixonada pela aviação. E qual foi o teu primeiro cargo no aeroporto? Eu entrei no check-in. Eu continuo como agente de aeroporto, porém, hoje eu trabalho na sala de embarque. Então, vamos lá. Para você desmistificar, qual é a palavra? Desmistificar, gente, vocês não me julguem aí nos comentários não, hein? Mas vem cá, o que o agente de aeroporto faz? Quais são as funções, praticamente, que você faz todos os dias? Tem a parte de check-in, onde faz a verificação de documento, o despacho de bagagem. Tem a parte do embarque, que é a parte que o cliente entra dentro da aeronave mesmo. Tem a parte de rampa, tem a parte os técnicos. Não importa não, também tô com trava-língua aqui, ó. Bebe água que vai ficar tudo certo. E, basicamente, essa é a função do agente de aeroporto, da parte de check-in, embarque, tem a parte da rampa e os técnicos de... Então é muita coisa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Curiosidade de leigo. Você falou sobre várias coisas diferentes que compõem a função. Sim. Você é responsável por tudo isso num mesmo dia? Não, eu sou específica da parte de embarque. Aí tem os anfitriões, que fica na parte de check-in, mas a minha função hoje é na parte de embarque. Então a gente pode dizer que o agente de aeroporto, ele tem... Todos esses cargos são pessoas diferentes que ocupam eles, mas todos agentes de aeroporto. Isso mesmo. Muito uma interessante. pergunta boa, viu? É. Pelo amor de Deus. E o que foi que sabia. te assustou e te encantou, assim, no começo, no início da sua carreira nessa profissão? O que me assustou foi as contingências, porque eu não imaginava como que funcionava. Isso me assustou bastante. E o que me encantou foi a ideia de, assim, uma hora você está aqui, daqui 2, 3 horas você está do outro lado. Isso me encanta bastante. Um dia a dia dinâmico. Sim. Bem dinâmico. Eu imagino o tanto de coisa que você presencia, tem que administrar. Idas e partidas. Sim, muita coisa. E fala pra mim, qual foi o momento mais crítico, assim, mais delicado que você enfrentou com um passageiro, que você tem pra dividir com a gente, que deve ter coisa história. pra contar, né? Além dos atrasos, cancelamentos Sim. e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Uma história que me marcou bastante foi um cliente que ele comprou a passagem dele pela internet. E aí era golpe, e ele estava indo no enterro do pai dele. Foi bem triste. Não Foi bem triste. Foi uma coisa meu que. Deus. Foi assim que eu entrei na aviação e me marcou bastante. Porque era o último voo da noite, não tinha mais como a gente poder ajudar ele. Sim. E foi bem triste, assim, eu fiquei bem impactada com. Porque ele estava chorando horrores que ele estava indo pro enterro e era golpe.
Meu Foi uma Deus coisa do que, assim, céu. eu fiquei bastante impactada. Nossa, imagina, a gente carrega essa imagem para Sim, todo sim, sempre, não- né? Porque não é uma situação aqui ou lá, é uma coisa muito pontual, muito específica, né? Essa foi. E ainda sofreu um golpe desse. E por acaso, assim, quando vocês têm cancelamentos, né? Alternado de voo e tudo mais, como é que funciona lá para vocês que ficam em solo, né? Que dão esse suporte para o passageiro? É um caos. Caos. A gente gosta de caos. Porque Essa é a aquela parte legal. Ah, eu não revolta, gosto né? de Aquela caos, não, revolta, gente. Não vou divertida, mentir pra pô. vocês. Pelo amor de Deus. Eu brinco que a gente tem que ser calmaria durante o caos, porque assim, a gente entende que o cliente não tá bravo com a gente, pessoa. Não é a Vivi Não ali, é a né? Vivi ali que ele tá bravo. Devido à situação, que às vezes ele tá indo para um compromisso importante. E aí a gente tem que manter a calma, tentar acalmar ele para poder as coisas fluir bem. Mas tem dias que é difícil. E com uma situação crítica, assim, como é que você lida com o passageiro, né? Quando é algo muito crítico que você tem que administrar no aeroporto. Tem algum treinamento específico? Ou é uma coisa do improviso mesmo, né? Aquela coisa tipo assim, pã, e veio. Como Normalmente, o HCC passa para a gente, por exemplo, quando teve um overbook e devido à manutenção na aeronave, e aí teve clientes que ficaram prejudicados, que era uma aeronave maior e foi para uma menor. E aí a gente tem que lidar com o overbook, né? E aí tem alguns clientes que não aceitam, porque às vezes não tem um próximo voo. Sim. E aí a gente tem que acomodar eles em hotel. E tem clientes que não aceitam devido aos compromissos. E aí eles são bem incisivos, eles, tem clientes que vêm para cima mesmo. Exatamente. E tem algum treinamento? Você fez algum curso? A empresa deu algum treinamento para você? Ou é aquela coisa de É o presença dia a dia. de espírito, dia a dia É o mesmo, Olha dia a só que dia. interessante. Eu acho que eu vi até alguma coisa que você falou sobre isso, né? Na rede social, que você não tem realmente um treinamento específico. É o E dia a devia dia ter, que é a né? tua experiência. Devia, mas imagina a responsabilidade do profissional de se preparar para enfrentar Sim, essas sim, coisas. sim. Como é que você faz Não, isso? e o bom é que não fica também robotizado, né? Aquela Não, parte humana que a gente tanto quer encontrar, A gente, né? assim, na maioria das vezes, sempre tem o apoio da coordenação. Sempre quando acontece isso, sempre tem um coordenador junto com a gente no gate para poder passar a informação para o cliente. Mas a maioria das vezes, assim, tem cliente que aceita de boa e tem cliente que ele é um pouquinho mais nervoso. E aí sempre tem um pouquinho coordenador. mais nervoso. Eu fico Respira. pensando muito sobre a parte do equilíbrio emocional, né? Porque, como você mesma falou, você não tem uma preparação para isso. E se a gente ainda fosse colocar em pauta que houvesse uma preparação, na hora é completamente diferente. Sim. Porque você também é um ser humano, você também tem os seus Sim. sentimentos e você tem que manter uma paz de espírito gigante. Imagina pegar no dia errado. É o que eu tô falando. Imagina pegar a Vivi, vocês estão aqui. Gente, senhoras e senhores, tá, os sonhos. Aí pega no dia que ela brigou com o boy dela que tá lá fora, lá esperando. Né? Eu quero ver como é que ela ia fazer esse negócio de, gente, estamos aqui, ó, calma, senhor. É muito difícil. É muito difícil me tirar do sério. É muito difícil, assim, eu ficar nervosa. É verdade? Meu marido tá ali que não me deixa mentir. Ai, É não verdade tá tirar ela do escutando. sério? Eu sou muito tranquila, eu sou muito calma. Então, eu sempre procuro entender o cliente para tentar melhor atendê-lo. Claro. Às vezes, assim, acontece, tem um próximo voo, olha, o senhor não vai conseguir agora, mas a gente tem um daqui 2 horas que a gente consegue realocar o senhor. E aí as coisas acontecem. Mas é Sim. muito, muito louco, assim, a aviação. Uma hora tá muito tranquila, outra hora vira de ponta cabeça. E como que funciona o seu dia a dia? Então, a gente vai falar, por exemplo, quando inicia e quando finaliza a sua jornada. Inicia, a gente bate ponto, a gente começa batendo ponto, pega o equipamento de trabalho, e aí que a gente usa o Bluebird, e a impressora, porque a gente precisa fazer despacho de bagagem, devido não caber as bagagens na aeronave. E o final, a gente finaliza o voo. Sempre quando a gente está responsável pelo voo, o Trip 1, que a gente fala, é o que faz os speech e faz o encerramento do voo. Aí, a hora que eu faço a finalização, que eu encerro o voo, aí eu estou livre daquele voo e vou para o outro. Já vai pro outro, já engata em outro. Isso.
Que não E aí- como você falou, que não necessariamente tá no mesmo local. Que às vezes Isso, você às começa vezes aqui e muda- termina lá. Sim, a gente começa às vezes no Pier B e vai mudar pro Pier C. Uhum. Aí é bem corrido às vezes. Pernas para que te quero, né? Não, Exatamente. meu Deus do céu. Tá vendo? Você que tá assistindo, não é só você que corre não, amigo. Você que tá lá na Não. fila e muda teu portão, aqui, A ó. gente também corre. E como, né? Nossa. E se a gente fosse falar, por exemplo, sobre o que você faz quando você comanda o embarque, para o pessoal ter noção mesmo de, por exemplo, aquela voz maravilhosa que a gente está escutando, para que a gente se oriente e tudo aconteça da melhor maneira possível, como que você organiza isso? Primeiro, a gente faz uma análise do voo. A gente sempre faz uma relaçãozinha para entregar para os comissários. Se tem prioridade no voo, se tem cadeirante. A gente sempre faz uma relação. E aí, a gente vê, olha, o ponto bravo que a gente fala é a quantidade de bagagem despachada no voo. Se é uma aeronave menor, um E1, por exemplo, com uma aeronave menor, às vezes tem 50 bagagens para 118 clientes. Então, a chance de dar ruim em relação à bagagem é muito grande. Então, a gente tem que fazer os speeds, vai na frente, né? Vai lá na frente, faz o speech ali no gogó também. E aí, a gente tem que coletar o máximo de bagagem possível para não gerar atraso dentro da aeronave. E só para uma oportunidade aqui para explicar, o que é o speech? Speech é as chamadas que a gente faz falando sobre o despacho de bagagem, que a aeronave está cheia, que é para facilitar mesmo o embarque dos clientes. Então, na linguagem popular, é um anúncio. Sim, um anúncio. Perfeito. Isso. Ok. Então, quando você faz esses anúncios, a gente está trazendo aqui mais uma possível situação caótica, não é mesmo? Porque também devem existir aqueles passageiros que, por exemplo, eu não quero despachar a minha bagagem. É o que mais Oh, existe. Meu Deus do céu. É o que mais chato, tem. mas vem cá, gente. Eu sou comissário, nós somos comissários. Você é viajante, você também trabalha. Responde aqui pra mim. Você gosta de despachar bagagem? Não, ninguém. E depende muito. Se você estiver indo pra casa, é um voo tranquilo, um dia bacana, né? Tem situações que sim. Mas, gente, ir lá pra esteira, ou então às vezes tem esse risco de às vezes a bagagem não chegar, né? É chato. Não é? Mas, assim, na maioria dos voos é necessário devido a não dar atraso, porque às vezes a aeronave já chega atrasada, e aí imagina assim, dependendo do voo, que é uma situação, tem voos que é a situação assim, que a pessoa não viaja muito, e aí ele fica ali, ele perde um tempão para achar o assento dele, para acomodar a bagagem, então isso facilita muito, agiliza muito O processo de sim, embarque. sim, muito, bastante. É chato, eu sei, mas agiliza muito no embarque, principalmente em tempos e movimentos, que a gente agora trabalha com tempos e movimentos. Então, por exemplo, a gente tem 20 minutos de embarque, o cliente tem que estar acomodado, a contagem tem que estar feita. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Quando despacha a bagagem, Sim. facilita o trabalho de Sim, vocês. muito, muito, muito. É muito tempo arrumando, né, Sim, Vivi? É muito sim. tempo, assim, até achar, aí arruma, tira de um lado, coloca do outro. E acontece né? também, às vezes, o cliente está com uma bagagem fora do padrão, que não Sim. cabe dentro do... E aí, ele é o último, e o nosso tempo está correndo. Então, a gente precisa agilizar tudo isso lá em cima para não estourar lá na aeronave. Sim. Agora Uau. vamos falar de coisa que a gente gosta, né? Que é caos. O Gabriel Caos é falou. legal, cara. Caos é legal, né? Porque a gente se descobre muito sobre si mesmo, né? Durante o caos. E me fala, conta pra gente, na verdade, não só pra mim, mas compartilha com a gente um momento bem difícil que você achou que você ia voar no passageiro. Eu não digo assim, voar praticamente, mas, né? Você perdeu a calma de uma forma que você teve que tomar um passo pra Controlar trás o e falar, espírito. gente, deixa eu respirar aqui, porque essa situação é muito difícil. Compartilha pra gente, já existiu uma situação assim? Sim, algumas vezes. Mas a última foi um madrugadão. Meu marido até estava lá, que ele ia tentar embarcar para Foz do Iguaçu. Foi um madrugadão que o voo estava marcado para as 3 da manhã. E aí a aeronave saiu atrasada no destino, não chegou no horário. Aí a gente remarcou o voo para 5 e pouco da manhã. E aí teve um cliente que ele estava extremamente exaustado. Exaustado não é a palavra. Exaustivo. Cansado. É. E assim... Exausto. E ele passou um pouco do limite, assim, ele foi extremamente grosseiro e ele vinha pra cima da gente. Então foi um momento que eu fiquei bem assim, ai, que vontade de voar no pescoço dele. Sim, ele tirou, assim, todo mundo do sério, assim. Nada que a gente falava, Ele aceitava. ele aceitava. E tem um E aí- ritual, gente, pra poder se acalmar? Você tem um ritual pra se acalmar?
Eu falei, ai, conta até 10. Eu saía de cena, aí entrava outra pessoa, ele era grosseiro, aí até que chegou o coordenador, e aí ele bateu de frente com o coordenador, nada que a gente ofertasse pra ele, ele aceitava. Ele tava ali pra causar mesmo, pra chamar atenção. Falou, peraí, vocês não vão mudar, mas deixa eu dar um exatamente. prejuízo aqui pra vocês também, emocional, Exatamente, mental. pra dar um gás, assim, na gente. E eu fico imaginando, por exemplo, nessa situação, de novo trazendo a parte de equilíbrio emocional, a impotência de vocês. Sim. Porque não é uma situação que vocês causaram, obviamente não é uma situação que vocês querem provocar, mas vocês são as pessoas que estão ali para representar a empresa e tentar remediar a situação com a pessoa, né? Isso. E ele não vai entender isso porque ele não quer saber, porque ele quer chegar no destino dele. Exatamente. Exatamente. Meu Deus. Custe o que custar, Existe algum, por exemplo, você falou que nenhuma das opções que vocês deram era suficiente para a pessoa. Você pode citar, por exemplo, quais são essas possíveis opções que vocês dão nesses casos? É que dependendo do atraso, de quantas horas ele tem de atraso, às vezes a gente oferta alimentação, às vezes ofertam estadia no hotel. Por exemplo, se é uma manutenção não programada, mas o cliente precisa estar no destino dele em X horário, a gente tenta ver com outras companhias também Legal. se consegue atender, mas nada que a gente ofertava, porque assim, no aeroporto tem algumas companhias que fecham antes da gente sair. Uhum. Então, a gente não consegue ver outras parcerias. Uhum. Igual nesse caso da Madrugadão, foi um voo extra que criaram, e aí só estava a nossa empresa funcionando, não tinha outras companhias. E aí não tinha muito O que você fazia nesse Sim, caso. sim. Gente, que louco. Eu acho É o uma caos, coisa hein? doida. Aqui no Brasil tem essas questões, essas paradas. Lá em Chicago, onde eu moro, não tem voo depois da meia-noite. Até às 4 e Não. pouquinho da manhã. Graças E a aí? Deus. Não, tem um tal de stand-by que a gente, pra quem não sabe, stand-by, né? A gente, como comissário ou piloto, você vai pro aeroporto, você fica lá numa salinha esperando eles te chamarem se no caso precisar. Se um voo foi, né, cancelado e outro, ou então o time não chegou a tempo, aí eles te pedem pra poder ir, ou então se o time tiver atrasado, você vai também pra poder acelerar o processo de embarque. Então, só pra poder... Mas aqui no Brasil, gente, esses horários, igual ela fala, tem voo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, Aqui, 2 24 e meia. horas. É 24 A não ser horas. Congonhas, né? Mas No caso Guarulhos, de Viracopos e tudo também, mais. Né? Viracopos é quando tem madrugadão. O que é esse madrugadão? É voo, por exemplo, que antecede o feriado, aí eles fazem alguns voos extras que vai até de madrugada. Não é sempre que tem. Entendi. É mais quando antecede algum feriado, aí eles criam esses voos. Mas Que é pra de fluxo, É um quando tem mais... aproveitamento comercial também, Sim, né? Você sim. estende ali porque provavelmente vai ter um fluxo gigantesco de Isso. pessoas viajando. E tem mesmo. E deixa eu te perguntar, sobre agora a tua rotina. Tem como ter rotina nesse trabalho? como eu trabalho por escala, assim, eu me adaptei à minha escala. Agora a minha rotina é outra, né? Antigamente eu era CLT e entrava às 5, às 8 e saía às 5. Então eu tinha mais momento de lazer. Agora não, agora festa, final de ano, nem sempre Tudo eu posso muda, estar Isso, nem sempre eu posso estar presente. Mas eu consegui adaptar na minha rotina, por exemplo, a minha prioridade é levar minha filha para a escola. E aí, como eu trabalho no turno da noite, aí eu chego, às vezes, 2 horas da manhã, mas 6h30 eu tô de pé para levar minha filha na escola. E aí vai eu e meu marido, aí eu consigo buscar. Então, assim, é bem flexível para mim agora, depois que me acostumei, é mais flexível para mim. Mas é possível, sim. Diferente do horário comercial, mas é possível, sim, ter uma você rotina. sente muita falta dessa falta do holiday, né? Dos feriados, então de datas comemorativas ou especiais que às vezes você tem que estar lá no trabalho? No primeiro ano foi mais difícil, assim, saber que tá todo mundo lá e eu tô trabalhando. No primeiro ano eu senti bastante, mas agora eu já acostumei. E, assim, minha família super me apoia. Meu marido vai com a minha filha e eu vou depois. Porque como eu saio meia-noite, eu pego o carro, vou até onde eles estão. Então, pra mim, é mais tranquilo, assim. Vira um estilo de vida, né, gente? Sim. Porque, Sim. querendo ou não, não é sobre essa questão da emoção toda que a gente tem de, às vezes, perder o Natal, perder, né, Não. o dia de ações de graça, muito o dia mais. das crianças. Vai além, Mas né? é muito mais sobre aquilo que você tá fazendo, porque, querendo ou não, é uma carreira profissional que você tem o seu sacrifício. Como os doutores também tem pilotos, tem outras pessoas também, outras profissões também tem, né? Bombeiros, policiais. e Exatamente. Eu tudo. quero puxar um gancho disso que você Claro. falou agora, sobre paixão pelo que faz. Quando você começou a conversar com a gente, contar um pouco sobre você falou que a aviação aconteceu de uma forma inesperada, mas que hoje você ama fazer isso. Então, puxando esse gancho de paixão, o que te fez amar isso?
Você pode elencar situações ou o que te faz amar a sua profissão hoje? Ou motivos, né? Um dos primeiros motivos foi quando eu recebia os voos internacionais, e aí eu ficava como anfitriã, e aí eu via as chegadas. O momento que a família está há 5 anos sem ver o marido, o pai, e aí aquilo para mim acabava comigo. Eu chorava junto com a família como se fosse meu que nem marido. eu choro junto com o Eu povo. choro, Não. eu sou muito chorona. Eu E choro aí eu me também. emocionava muito e eu achava aquilo incrível, né? Assim, eu presenciar aquilo, e aquilo foi fazendo parte do meu dia a dia. Só que não tem só momentos de alegrias, né? Tem aquele filho que tá indo enterrar o pai, a mãe que tá indo... Então, assim... Mas é uma coisa que me fascina, assim. Eu nunca me vi na aviação, porque eu já entrei tardio. Mas é uma coisa que me encanta muito. Que Que deve dar tardio de o quê? nada. Nunca existe. Não existe mais isso. Hoje eu da- vejo que não existe mais isso. E é Hoje- importante você ver isso, né? Igual você tava falando, tipo, não tem a idade. Não. Não tem idade. Esse Você sabe que ela é paradigma não biônica. existe. Uma mulher biônica. Eu sou biônica, eu tenho Ela prótese é a de quadril. comissária. Tem, Eu tenho titânio, né? Titânio, você é uma mulher Sim. diferenciada. Ela Eu sou vem com diferenciada. plus. Ela vem com plus. Mas essa pergunta do Gabriel é muito importante. Saber quais são os motivos que você tem pra poder ser feliz nesse trabalho. Igual você tá falando, a emoção de ver as famílias se encontrando, se reencontrando. Então, a emoção de ver uma situação triste. E o que eu acho bacana do teu trabalho e da tua postura é que mesmo em meio ao caos, você nunca julga de onde a pessoa tá vindo. Se é de uma situação difícil ou uma situação extremamente estúpida e torpe, Sim. para uma situação muito, muito vulnerável que as pessoas se coloquem. Isso é muito grandioso. Você já parou para pensar nisso? Não, confesso que não. Mas, assim, eu sempre pensei assim, de repente a pessoa só tá num dia ruim. De repente não é porque a pessoa é assim. Ela só tá vivendo um dia ruim. E se eu inflamar junto com ela, é pior. Sim. Né? Vai piorar ainda mais o dia dela e o meu. Então, eu tento passar o máximo de tranquilidade, tentar ajudar no máximo, para que ela tenha uma boa experiência. E aquela coisa de saber que não é puxar pra gente, né? Não. E tem uma frase que a gente costuma brincar muito na aviação, né? Na nossa vida tudo é passageiro. Sim. Entendeu? É não buscar pra gente. Eu já tive várias situações que às vezes eu dei um bom dia e... Bom dia pra quem? Exatamente. Aí depois a pessoa veio e falou assim, ai, desculpa. Exatamente. Entendeu? É você ter aquela consciência, não é comigo, é alguma coisa além que a pessoa está trazendo com ela, né? E você está super certa. A melhor maneira é essa mesmo. E deixa eu tirar uma outra curiosidade. Diga, Gabriel. Você- Diga, adoro. Não, adoro as perguntas. sou um Adoro, cara, adoro. eu gosto muito de entender como as coisas funcionam, eu sou sim. curioso. Você controla o embarque. Sim. E aí, assim, até como passageiro, né, viajante, vamos colocar assim, você tá ali organizando as filas, você tem o número de passageiros que você sabe que vai entrar e tudo mais. Existe alguma situação que foge à regra? E aí eu vou colocar, sei lá, tem algum famoso viajando, tem alguém que publicamente não pode ser exposto. A aviação, ela abre uma exceção à regra para, de repente, vocês embarcarem essa pessoa num momento diferente? Como é que funciona isso? No caso, tem clientes que eles viajam por sessões. Prioridade por lei, diamante. Aí, quando vem algum famoso no voo, às vezes ele não quer ser reconhecido, então ele prefere entrar primeiro. Aí ele entra primeiro, mas aí... Pode? Pode. Ah, entendi. Pode. Por qual existe um Porque é o um concierge código? que eles falam, né? Que é um cliente VIP. Sério? Isso. É verdade. Eu nunca vi nenhum famoso no meu voo, gente. Aí, A eu nunca empresa- vi quer dizer, já vi alguns. talvez eu acho que eu tenho até uma nova vi. meta de vida agora, cara. Mas o Tá negócio é, vendo? tipo, meus amigos já viram, só que como eu não cresci assistindo beisebol ou futebol americano, ou então, né, basquetebol, lá o pessoal vê todo o tempo, rappers, eu falei, gente, não conheço ninguém. acontece- Pra mim tem que ser uma Beyoncé entrando lá dentro do avião, alguma coisa assim mesmo, uma pessoa bem famosa mesmo, do contrário, não. Não, Acontece de é. passar alguns famosos, mas a gente tem que agir como profissionais, né? Sim, Não pede sim. foto? Depende, se é um Aí, lugar ó, que tá, tá muito... vendo? Não tem esse negócio, não pode fazer nada. Você pede foto, Não, depende, depende. calma, não é assim também. Eu É o peço. jeitinho de pedir, Sim, né? É o se você jeitinho vê que é um de lugar pedir. que tá bastante movimentado, que sabe que vai gerar alvoroço. Aglomeração, Sim, né? isso aí, não, é uma questão de senso também, né? Assim, pra não expor a pessoa. Então, a gente tem essa situação de exceção à regra
quando ele é um concierge. Ele é uma pessoa Isso. que, por exemplo, costuma viajar nessa determinada companhia aérea com uma frequência, então ele é visto como um cliente VIP, vamos VIP. por assim. Interessante. Tipo a gente. Quando você Tipo me a vê lá no gente. avião, eu tenho que me botar primeiro nesse negócio. Chega Até lá. aliás, vou pegar esse gancho aí. Por exemplo, uma pessoa que nem eu. Vou embarcar. Mas eu quero evitar perrengue, alguma coisa. Mas eu sou uma pessoa normal. Se eu chegar lá e falar assim, eu quero embarcar primeiro... Não, eu vou na minha fila, bonitinha, não tem aí jeito. você Como é que entrar lida? Na sua sessão. Porque assim, a gente tem que atender primeiro prioridade por lei, depois os clientes diamantes. Sim. Aí vem sessão 1, 2 e 3. Aí, a não ser que, por exemplo, uma exceção, eu tô machucada, mas eu sou da sessão 3. Tá. Aí a gente também, né? Se adapta, né? Sim, Flexibiliza. sim. Gente, meu sonho é esse negócio de diamante. O meu também. Fica Chegar aqui. lá, só jogar o cabelo. Não, aqui não jogar o Sim. cabelo, menina. É só Dá falar, senhores licença. diamantes, por gentileza. Fala, moço, com licença, bem que deixa eu pegar minha mala. Sabe? É muito massa. Mas, gente, não se preocupem, não. Se você não é diamante, continue voando. Um dia você pode ser. E se você não for, também não tem nada de É errado bem com tratado do mesmo Do jeito. mesmo jeito. É isso Sempre que com um importa. sorriso no rosto. É Mas verdade. tem dica pra evitar de passar vergonha, evitar algum perrengue? tem alguma Tipo assim, dica? cortando a fila, por exemplo. Assim, a dica que eu dou é sempre olhe o cartão de embarque, porque sua sessão sempre está no cartão de embarque. E se atentarem também, gente, porque acontece bastante A escutarem, né? o início do embarque, porque acontece dos clientes chegar a hora que a aeronave está saindo. Mas tá marcado Meu que... Deus. Sim, acontece bastante. De perder voo porque não Não. viu que o início era 11h10 e a... A partida era tipo 11h40. Exatamente. Ele chegava às 11h40 no portão, Aí achando já- que era o início do sim, embarque. Sim. Seres humanos sendo seres humanos. Mas, o gente, início vou do falar um negócio embarque pra de outro vocês. voo. Eu não vou. Eu posso talvez estar errado, mas muita gente que não viaja com frequência, às vezes eles olham no cartão de embarque, é tanta informação. É muita coisa. E a pessoa fica É muita overwhelmed, ela fica tão agoniada com tanta informação que ela. Sabe aquele pânico? Eu acho que minha mãe ela é assim, tipo assim, o negócio tá lá escrito, fala, mulher, respira e lê. É. Sabe? Mas a pessoa não. Olha bem aqui pra mim, onde é que entra, não sei o quê. Exatamente. Gente, tá tudo escrito. Sim. Tenha paciência, Acontece respira também fundo. deles olharem um assento e achar que é o portão. Aí às vezes tá lá. sim. Mas tá lá o nome escrito enorme, portão. Então, tá lá. Eles olham Portão assim, É dois. tá assim, portão, gate embaixo. É, aí a assento, pessoa, sítio embaixo. Onde é que você tá sentada? Não sei. Aí, quando Direto. embarca no avião errado, então. Aí, outro dia, o passageiro estava no avião, eu falei assim, que bom. Eu falei assim, demora muito para chegar em Curitiba. Eu, como assim, senhor? Em Curitiba? E como é que Ele- embarca, gente? Não é? Eu ia Acontece- chegar nessa acontece pergunta, às isso é vezes. possível? Às vezes Por exemplo, acontece, se né? ele tá... Ela vai falar no meu portão, não. Sou ser humano, gente, eu posso errar também. Mas assim, por exemplo, se ele tá por cima e ele vê o elevador e descer, que a gente fica em cima, a gente não tem acesso. E aí pode ser que aconteça dele embarcar errado, porque ele não passou pelo portão de embarque. É por isso que às vezes faz o anúncio a bordo, se Sim, tiver, sim. não sei o quê, tem as Justa- contagens e exatamente. controle. E eu vou contar e uma tudo coisa pra mais. vocês. Lá fora não tem esse tanto de anúncio. Não tem. Não Aí tem, lá não tem. Não tem. Essa Se você poluição. não tiver, meu filho, rodado lá, olhando pro telão e ver lá no screen, né, o número do voo, a informação. Então, todo portão lá também tem a tela. E aqui no Brasil também tem a Tem. tela com o número do voo, horário de embarque, Lá horário fora de não tem saída. essa coisa de toda É hora negócio de chamando, ficar, né? Viviana, gente, pelo amor de Deus, vem aqui, a gente vai fechar o portão. Gente, Última pessoal, chamada. a última chamada. Lá não tem não, amor. Lá é correr mesmo, é chorar, sentar. Fala quais são os meus direitos de sentar aqui, cair e rebolar só, porque não tem... Ou então correr para as montanhas e Sim, chorar. por favor. E por falar nisso, né, assim, até pegando o gancho, se tivesse alguma coisa que você gostaria de mudar, né, no sistema aeroportuário, né? Que pergunta O que, boa. o que você acha que seria pontual e muito importante para mudar, assim, hoje em dia? A sinalização, porque assim, pelo menos em Viracopos, tem do B2 ao B14. Aí o cliente entende, depois uma setinha que o B23 até o 32. O cliente entende que ele tem que ir reto, Ah, porque tá mal sinalizado a placa, porque tá no entendi. teto. Além da poluição visual, ainda mal sinalizado. Sim, sim. No teto? Sim. Não é no chão? Tem no chão também, mas tem no teto. Ah. E uma seta bem pequenininha informando que você tem que descer. Só que a maioria dos clientes não vê. Ele vê o B14 e vai reto. E vai embora. Achando que é. Ou então falar, tipo, siga adiante ou siga direto, né? Sim. Ou então vá pra baixo, vá para o lado. Sim. Devia ter não somente essa sinalização dos sinais para os lados, mas também uma legenda falando pra onde a pessoa Sim, deveria ir, sim. E né? outro ponto também é para quem vem de conexão e vai para voo internacional,
é muito mal sinalizado. A maioria do pessoal fica perdido porque, assim, o Pier B, o B7 e o B9, ele faz voo doméstico e internacional. Aí fala lá que o portão dele internacional é o B9, ele entra pelo doméstico para ir para um voo internacional, onde ele tem que desembarcar, passar pelo raio-x para poder seguir na ala internacional. É que nem o aeroporto de Guarulhos, confusão. É bem confuso. Nossa, é muito confuso. É muito confuso. São 2 pontos que eu colocaria, que seria a sinalização, tanto do doméstico quanto do internacional para o Pier remoto. Facilitaria bastante, até mesmo não perderem os voos, principalmente né? para os clientes mais idosos, que têm mais dificuldade. Eu acho que se fosse uma placa maior, melhor sinalizada, ajudaria muito a não perder tantos voos. Puxando também gancho sobre sinalização e todas as coisas, eu vejo que uma das situações frequentes nas quais pessoas perdem voo é troca de portão. Porque, vou dar um exemplo, uma pessoa da minha família passou por isso fora há pouco tempo. E porque o aplicativo da companhia aérea estava mostrando um portão e as televisões pelo aeroporto outro. Então, o porquê que isso acontece assim? Normalmente, por exemplo, quando a aeronave vai pousar, quem modifica isso é o aeroporto, não é a companhia aérea. Certo. Às vezes, quando ele vai pousar, tem alguma outra aeronave que, depende do tamanho da aeronave, ela não pode pousar em determinados piers. Entendi. Então, às vezes, acontece de ela tentar pousar e ter alguma outra aeronave próxima que não dê para ela pousar. Aí eles mudam o portão. Entendi. Gente, quanta informação boa, hein? Nossa Senhora, Meu Deus, é muita coisa. Muito valioso mesmo a sua participação aqui com a gente. Adorei. A gente muito tá adorando obrigada. esse papo incrível e, né, pra gente poder começar a finalizar o nosso bate-papo de hoje. Vivi, o que você falaria para as pessoas hoje, né, que tem esse sonho, às vezes, de trabalhar como você, né, no aeroporto, como agente de aeroporto, quer estar dentro dessa logística incrível de operações, quer trabalhar na aviação? O que você compartilharia para essas pessoas? Para não desistir, porque não é um caminho fácil. Muita gente vai colocar empecilhos, talvez pela idade, talvez por não ter um inglês, mas não desista. Corra atrás dos seus sonhos, que tudo é possível e no final vale a pena. Esse sorriso aí não vai apagar nunca, né? E eu vou te falar uma coisa, o teu sorriso, ele enriquece a vida de muitas pessoas, viu? Não pare nunca, continue fazendo o seu trabalho. Muito obrigado por participar, né, dessa conversa com a gente, né, Andréia? Né, Gabriel? Foi maravilhoso. Estou muito feliz. Eu descobri tem muito muitas assunto, coisas né? novas. Não, Eu tem que muito agradeço, assunto, né? gente. Muito assunto, Nossa. gente, só saber precisamos de mais Vivianes no mundo. Concordo. Quadriplica, Gente, senhor. imagina, então a Viviane tem que fazer mais treinamento pra galera poder manter Podia. a calma Podia e mesmo. segurar, rebolar petecas sem sair Eu ia do falar salto. sobre isso. Às vezes você pode até dar curso não só para o que você faz, mas para qualquer outra área de Sim, atendimento. Porque é sim. difícil achar pessoas que realmente têm Tá muito a precário. paz de espírito para conseguir fazer o que você faz. Porque não é fácil, não. Lidar com pessoas é bonito de difícil. ver, Vivi. É muito bonito de ver. E tem alguma coisa pra perguntar pra gente? Alguma dúvida? Tá tudo Gente, de só boa? agradecer o convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E muito obrigada mesmo. Obrigada Obrigado a de você. verdade. Obrigada Vai a pedalar você. amanhã. Sucesso pra vocês. Obrigado. Muito pra obrigada, todos nós. muito obrigada. Vai pedalar amanhã? Vou pedalar amanhã. Gente, de ela lei. pedala. Sério? Menina, gente, você tá aí olhando o nosso podcast, assistindo esse episódio, dá uma olhada no Instagram aqui da Vivi. A Vivi, ela anda de bike. Ela bota um capacete e um negócio, né? Ela vai andar Vou ser feliz. Nossa. Vou correr atrás do prejuízo. Nossa, ó. Agora a gente entendeu por que ela não estoura. É. Porque ela vai ali. Sim, ela tem É a uma válvula de coisa. escape dela, né? Ai, Tá precisa, certo. né? Obrigado, Vivi. Gente, Obrigado. eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Vivi, Obrigado, foi um prazer. Gabriel. Obrigado, Andréia. Obrigado você, meu E amor. obrigado você Obrigada, Gabriel. que tá aí assistindo a gente do outro ladinho da tela. Gente, não se esqueça de deixar o seu like. Deixa um comentário aqui pra gente, perguntas pra mim, Gabriel, Andréia, né? A Vivi também pode estar perguntando. E outra coisa, nós estamos aqui com o nosso e-mail, produção@podvoapodcast.com, para você também compartilhar a tua história, a tua carreira, a tua experiência. Vem com a gente, vem participar junto com a gente dessa comunidade incrível que a gente está construindo, tá? Não se esqueça, a gente tem um encontro marcado semana que vem aqui, onde você pode também voar junto com a gente.